uma vez eu quero ressaltar aí aos nossos visitantes, né? Sejam sempre bem-vindos. É uma alegria para nós receber visitantes. Os avisos também dos retiros, queridos, se você perdeu do jovem, meu Deus, depois a gente conta para vocês como foi. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, queridos, que Deus tem falado ao meu coração. Na verdade, algo Deus deu uma provocada no meu coração na sexta-feira, no nosso ensaio de louvor. E o Senhor, Ele deu meio que uma chacoalhadinha assim no meu entendimento, né, sobre um assunto muito importante, que é o nosso testemunho. Eu até ia perguntar se o Felipe viu o meu esboço. Ele chegou aqui já dando spoilers aí, né? Então, assim, é realmente isso, né? A nossa vida, ela é uma semente, né, na vida das pessoas. As pessoas, elas sempre vão estar nos olhando, sempre. Elas sempre vão estar observando se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente diz que é verdade, né, se aquilo que a gente prega, né, a gente está vivendo aquilo. Se o nosso testemunho bate com aquilo que a gente está anunciando, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero ler com vocês aqui João 5, 31 ao 37. João 5, 31 ao 37. A palavra diz assim: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha ao meu favor, e eu sei que o seu testemunho ao meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava, irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Queridos, essa passagem, né, ela traz uma conversa de Jesus, né? E aqui quem fala isso é Jesus. E eu quero trazer um pensamento para nós sobre esse testemunho que Jesus fala. Aqui na palavra, ele fala que se ele testificasse dele mesmo, né, não seria válido. Mas, como assim, né? Se Jesus, se ele falasse, era verdade, né? Embora hoje nós sabemos disso, né? Mas algumas pessoas ali daquela época, se ele falasse isso, não ia ter valor, né? Por mais que ele já aqui nesse texto, quando ele fala isso, Jesus já realizava muitos sinais, Jesus já fazia muitas maravilhas, já curava, né, já libertava, já estava fazendo muitas coisas, né? Deus já operava através da vida de Jesus. Só que mesmo assim algumas pessoas ainda não acreditavam. Então ele fala isso, né? Ele fala assim: se eu testemunhar de mim mesmo, isso não é válido. Aí ele diz que, mas há um que testemunha de mim. E na sequência do texto ele fala de João, mas quando ele fala um que testemunha de mim, ele fala do próprio Deus. Ele fala que, depois no texto aqui de João 5, um pouco antes, ele explica um pouco sobre isso, né? Ele fala que ele só faz o que ele vê o Pai fazer. Ele só fala aquilo que ele ouve do Pai. E ele fala que dele mesmo nada ele faz. Então, Jesus começa a explicar isso para o pessoal aqui, só que às vezes a conversa aqui começa a ficar confusa. As pessoas ainda não compreendem. Então ele começa a usar, né, o testemunho de João. E ele fala assim: vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Né? João já dava testemunho, né, de que Cristo viria. E quando Jesus chega, João testemunha disso. João está batizando em um momento, e quando Jesus vem se aproximando, João olha Jesus e fala, né: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Então João começa já a anunciar essa vinda de Cristo e testemunha sobre Cristo. Só que aqui nesse contexto, queridos, ele está falando em João 5, ele está falando aqui de uma cura de um paralítico. O texto, um pouquinho antes aqui, ele fala de uma passagem de um paralítico que está na beira de um tanque, à espera de um milagre, da sua cura. Né? A palavra, ela deixa claro que tinha muitas pessoas que iam para esse lugar, porque ali vinha um anjo, e quando o anjo batia na água, a pessoa que entrasse nessa água primeiro, ela recebia cura de qualquer doença que ela pudesse ter. E Jesus vai até esse homem, né? E no meio daquela multidão de muitas pessoas, né, com enfermidades, e Jesus chega para esse homem e ele fala assim: você quer ser curado? Aí o homem imediatamente começa já a justificar para Jesus. Ele começa a falar que ele já é, né, paralítico há 38 anos, a palavra descreve. E ele fala que todas as vezes que ele vai, né, se jogar na água para receber a cura, alguém entra primeiro que ele. E aí ele nunca consegue essa cura. Mas aí Jesus olha para ele e fala assim: não, então chegou a sua vez, né? Jesus vai lá e fala para ele: então pega a sua maca. E João 5, no 8, ele fala assim: ó, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, o interessante desse encontro que esse homem teve com Jesus é que, sem conhecer Jesus, ele aqui ainda não sabia quem era Jesus. Aí Jesus vem e fala para ele: né, você quer ser curado? Teoricamente, né, provavelmente, né, eu acho que a única coisa que ele estava esperando era ser curado, porque ele estava ali esperando isso. E ele responde para Jesus, e Jesus fala só para ele: então tá, então levanta e pega a sua maca e anda. Isso imediatamente acontece, esse homem é curado. Só que o interessante é que um pouco mais para frente aqui, as pessoas vão questionar ele, falam assim: tá, mas por que você está carregando a sua maca? Não pode, hoje é sábado. Ele nem sabe quem era Jesus, porque ele fala assim: não, mas aquele que me curou, ele deu essa ordem, ele falou isso, ele falou: pega, né, pega a sua maca e vai embora, está curado. Interessante, queridos, que uma das características, né, de um bom testemunho é a obediência, porque o que esse cara fez? Ele obedeceu uma palavra liberada, sem conhecer quem estava liberando, né, e foi curado. Mais para frente aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse. Tem outra coisa que me chamou muita atenção nesse encontro, né, desse paralítico com Jesus. Então, assim, o primeiro tópico que eu quero colocar aqui para a gente conversar um pouquinho é que para a gente ser, na verdade eu não dei nem o título ainda, porque eu não tinha título. Aí eu coloquei um testemunho verdadeiro, mas eu fiquei: Deus, mas tem que ter alguma coisa batendo com o nosso ano, né, que é do renovo, né, e a gente sempre tem um renovo, né, mas aí a gente coloca aí, né, renovados pelo testemunho verdadeiro, né, o renovo do nosso testemunho. Coloquem aí que vai ser bênção. Mas eu quero falar desse verdadeiro testemunho, né? E para a gente entender um pouquinho mais, eu queria colocar como primeiro tópico conhecer a verdade. Porque na palavra, quando Jesus fala para João, ou ele fala para as pessoas que estão em redor aqui, ele fala isso de João, né? Ele fala: há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que seu testemunho é verdadeiro. Vocês enviam representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Então, queridos, não tem como a gente testemunhar de algo, ou de alguma coisa, ou daquilo que nós cremos, se a gente não conhece. Então, se a gente não conhecer, é muito difícil a gente testemunhar. Mas por isso que eu falei da obediência. Às vezes algumas coisas a gente vai alcançar só pela obediência. Porque quando a gente vai para outra situação ali do paralítico, ele não conhecia Jesus.
Mas para ele, o que ele via de Deus, e que algo que fosse, né, mudar a vida dele, algo que fosse transformar a vida dele, era a cura. E a cura, através de Jesus, foi verdade na vida dele. Aquilo foi a maior verdade da vida daquele homem, com 38 anos esperando isso. Né? Então, ele conheceu a verdade da graça de Cristo. Aí, lógico que vai ter o processo, né? A gente vai começando a caminhar, vai começando a conhecer a Cristo. Só que eu não vou falar disso agora, porque eu não vou pular aqui o programado. Mas o interessante é isso, queridos. Esse homem, ele sai para testemunhar daquilo que Jesus fez, sem saber quem era Jesus, mas aquela cura foi tão verdade na vida dele, queridos, que ele não teve como não falar daquilo. Em João 5, 1, 9, deixa eu voltar um pouquinho aqui, do 1 ao 9, o texto ele começa dizendo algo tremendo. Ele fala assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Deixa eu ver, já fechou aqui. Não, esse mesmo. Um tempo depois, Jesus subiu a festa para uma festa dos judeus, lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico chama Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o momento das águas, que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois que agitava as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, que já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Então, queridos, aqui é aquilo que eu comentei com vocês, né? Essa experiência maravilhosa desse homem. E aqui ele começa a dar o seu testemunho. Só que um pouquinho mais embaixo, deixa eu ver se eu acho que eu não anotei, mas o interessante é que no próximo encontro que ele vai ter com Jesus, a palavra começa dizendo que Jesus, estando no templo, 14, isso, eu mesmo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. Queridos, nessa parte aqui, eu fiquei meio impactado, porque o lugar onde esse homem encontrou Jesus de novo, né? Eu creio que aqui no nosso meio não tem isso, glórias a Deus aí, por isso. Mas eu compreendo que nós somos o templo do Espírito Santo, eu sei que nós somos a habitação de Deus, eu sei tudo isso, que tudo é maravilhoso, tudo é voltado para nós, é as nossas vidas que importam para Deus. Mas, querido, olha que coisa impactante e impressionante. Esse homem foi curado por Jesus sem saber quem era, mas ele só encontrou e soube quem era Jesus no templo. Então, a gente não pode de maneira alguma crer. A Bíblia vai ter várias, né, experiências que Deus encontra com pessoas em outros locais e tal, mas existe a importância da comunhão. Existe a importância do templo. Eles têm pessoas que eles vão conhecer Jesus de verdade no templo. Pessoas vão ser curadas lá fora, porque Jesus já conhece elas, Jesus já sabe quem elas são, Jesus já até às vezes curou elas, mas aonde elas vão conhecer de verdade, aí Jesus vai estar ali preparando um encontro bem bacaninha para ele, vai ser no templo. Então, queridos, tem algo especial, né?
desse encontro que nós temos com Jesus no templo. Então, duas características que eu coloquei aqui desse homem como importantes para o nosso testemunho é isso. Primeiro, a obediência. Porque Jesus, quando cura ele, Jesus dá uma palavra. E mesmo aquilo, né, parecendo que ia trazer umas complicações para ele, por aquilo ser tão verdade para ele, aquela cura ser tão verdade para ele, queridos, ele pegou a maca do jeito que Jesus falou e seguiu rumo. Eu anotei aqui, né? Ele não sabia quem o curou, mas por ser verdade em tua vida a cura, ele obedeceu. Assim, muitas vezes acontece conosco. A obra de Cristo é realizada em nossas vidas e muitas vezes nem sabemos quem Ele é, mas pela obediência sempre alcançamos, né? E segundo ponto aqui nesse primeiro pensamento, eu coloquei da gratidão. Porque, queridos, com certeza, né, esse homem depois de 38 anos, sem poder, eu acredito que ele não podia ir no templo. Ele não tinha essa oportunidade de estar no templo. Mas depois que ele foi curado, porque está muito na sequência na Bíblia, está muito em cima uma passagem da outra. Então, foi instantâneo a gratidão desse homem. Ele falou assim: eu preciso ir no templo. Eu preciso agradecer a Deus, porque foi Deus que fez essa obra, não pode ser outra pessoa. Isso tão maravilhoso que aconteceu comigo, eu preciso agradecer. Então, essa gratidão também, ela faz parte, né? Foi aonde ele foi e conheceu realmente Jesus, né? Eu coloquei, olha que interessante, aonde esse homem foi depois de ser curado, né? Depois que ele recebeu a cura, com certeza foi esse o sentimento que brotou no coração dele. Com certeza ele falou: não, agora eu vou lá porque eu vou agradecer a Deus. E ali foi onde ele conheceu verdadeiramente Jesus. Para o segundo tópico, queridos, eu quero trazer aqui um pensamento também sobre o valor do nosso testemunho. Quando Jesus fala que se ele falasse dele mesmo, isso não teria valor, queridos, isso traz algo muito valioso para aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Isso traz um valor que a gente não consegue nem imaginar o quanto isso é valioso. Porque imagina essa obra, que é a obra que nós cremos, né? Será a obra mais importante em todos os tempos, em tudo que aconteceu no mundo. A obra de Cristo é a obra mais importante, de maior graça, de maior, né, transformação na vida das pessoas. Você imagina se Jesus está falando isso, que se ele falar disso para as pessoas não é válido. Imagina isso que é mais valioso para o mundo, né, se a gente não testemunhar disso. Se a gente não fizer isso ser válido, não vai valer. Queridos, então, o nosso testemunho, né, o nosso modo de vida, testificar de Jesus nas nossas vidas, né, é muito valioso, querido. É muito valioso. É algo sobrenatural, né? Sabemos que Deus pode todas as coisas, mas foi a vontade dele revelar-se através de Jesus. Porque Jesus mesmo fala isso, né? Deus, ele podia fazer todas as coisas, ele podia parar tudo, falar: não, o que é meu, eu faço de volta tudo que eu quero, e ele podia fazer isso. Só que foi da vontade de Deus que ele nos revelar todo esse poder, toda essa graça, toda essa redenção, tudo isso que a gente precisa, né, para sermos salvos. Deus quis fazer assim através de Jesus. Foi da vontade de Deus se revelar para nós através de Cristo. E há algo mais maravilhoso ainda, queridos, que foi da vontade de Jesus se revelar através de nós. Então, consegue compreender, queridos, como isso é poderoso, valioso nas nossas vidas, né? A gente ser testemunha de Cristo é algo, que tem que ser prioridade nas nossas vidas, né? Tem que ser algo que queime no nosso coração todos os dias, né? Na verdade, isso tem que ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida precisa ser
sempre aquilo que Cristo quer. Se mover segundo aquilo que Jesus espera. Colocar os nossos planos, sim, porque a gente faz planos. Mas a gente precisa também, sempre estar alinhado com os planos de Cristo. Estar alinhado com aquilo que Jesus quer que a gente faça. Porque vai ser através do nosso testemunho, através do nosso modo de se comportar, através do nosso modo de falar, através do nosso modo de levar Jesus às pessoas, que a obra dele vai ser válida. Então, queridos, isso é algo muito tremendo, muito maravilhoso. Eu comentava isso com o pessoal na sexta-feira, porque quando eu li esse pedaço da Bíblia, confesso que na hora a gente assusta, porque a obra de Cristo é tão maravilhosa, é tão tremenda, que a gente acha que nós não somos dignos, que nós não somos capazes. E está tudo certo, porque é assim mesmo. Mas se é da vontade de Cristo se revelar através das nossas vidas, queridos, é porque Ele vai fazer. Ele já está fazendo, na verdade, E glória a Deus por isso. Então nós precisamos colocar essa verdade no coração, agasalhar ela com todo cuidado, e começar a fazer as nossas escolhas, a fazer o nosso caminhar em cima dessa verdade. O Evandro não está aí, eu ia até pedir para ele, me dar permissão, mas a Betinha está aí. Betinha, depois fala para ele. Não, é bênção, é um testemunho que eu fiquei impactado. Eu queria que ele tivesse para ele testificar o que eu estou falando, Mas, queridos, eu tenho um amigo em comum com o Evandro, como promotor. A gente trabalhava em mercados diferentes, e uma vez eu conversando com esse amigo em comum, e ele é bem elétrico, assim, bem doidinho, assim, e ele chegou para mim uma vez e falou assim: ô William, cara, não dá para conversar com o teu primo lá não, velho. E eu fiquei meio assim, falei, será que o Evandro fez alguma coisa, Falei, mas por quê, Eu chamo ele de boy, Eu falei, boy, por que, boy? O que aconteceu? Ele, não, cara, não dá pra conversar com ele, não. Eu chamei ele pra ver um negócio, cara. Eu falei, que negócio? Ele falei, não, passou uma loirona, assim e tal, E eu falei pra ele, Vandão, dá uma olhada lá. Ele olhou pra mim e falou, cara, eu amo minha esposa. Não preciso disso. O cara ficou chocado, queridos, com isso. Ele ficou chocado, ele falou, cara, não dá pra conversar com o Evandro. O Evandro não... o cara não sabe brincar, Eu falei, não, cara, Olha que tremendo isso, queridos. Isso é um testemunho. Isso é um verdadeiro testemunho, Para algumas pessoas o negócio é tão pequeno ou até loucura, porque para esse cara, ele ficou impactado com isso. Ele falou, cara, como assim o cara não olhou? Ele ficou impactado. Então, queridos, glória a Deus por isso. Os gestos, os nossos gestos, eles têm um poder muito grande. E depois ele veio perguntar para mim, aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Falei, cara, ele é assim, não é porque ele fez isso. Eu conheço o Evandro, eu conheço ele é assim, cara, ele caminha por princípios. A gente crê que existe um Deus aí que nos transforma, e que restaura nossas vidas, que essas coisas, a gente não precisa dessas coisas mais, cara. A gente é feliz com o que realmente vale a pena. Então, assim, eu comecei através do testemunho do Evandro, queridos, através de um testemunho, abriu uma oportunidade para eu ministrar Jesus no coração do nosso amigo. Embora Evandro já tinha ministrado Jesus sem saber, Porque o cara já ficou impactado só com aquela atitude que ele tomou. Então, queridos, assim, lugares que a gente nem imagina, Às vezes lugares que a gente fala assim, não, eu só estou aqui por acaso, ou porque é o meu trabalho, não vai acontecer nada que eu precise falar de Jesus. Queridos, vai, porque aonde a gente estiver, é porque Jesus, ele está lá, e ele quer se manifestar também ali. Por isso, esse valor do testemunho, esse valor de como nós entendemos esse dom que Deus nos deu,
E aí vamos para o terceiro aqui já. Terceiro tópico. Deixa eu ler aqui, João, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler aqui João, o 5, do 19 ao 20. João 5, 19 e 20. A palavra diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Queridos, se Jesus está testificando aqui, né, que é assim, Deus dava testemunho do que ele falava, porque aquilo que ele ouvia Deus fazer e falar é o que ele fazia, e quando ele fazia isso, as coisas aconteciam. Então, as coisas que Jesus realizava, dava testemunho dele, né? E ele fala isso ainda, né? Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores. Queridos, é para nós isso, né? Jesus realizava, e o que ele realizava testemunhava sobre a obra de Deus. E ele fala que é para nós se admirar mesmo, que ele faz isso, e ele vai continuar fazendo. Deus vai continuar fazendo, né? Deus vai continuar testificando através das nossas obras, né, que a obra de Cristo é poderosa, né? Esse é um valor imensurável do nosso testemunho, queridos. Como terceiro tópico, eu coloquei aqui, né, o testemunho de Cristo liberta. Por que eu coloquei isso, queridos? Eu comecei, enquanto Deus ministrava meu coração, assim, eu comecei a ter alguns pensamentos sobre um júri natural, né? Sobre um julgamento normal que a gente tem na nossa justiça. E quando uma testemunha ela é chamada, por isso que eu coloquei lá no primeiro tópico, para a gente conhecer, né, o que a gente vai testemunhar e quem a gente vai testemunhar, né? Porque num julgamento, às vezes, quando a gente fala do testemunho de Cristo, do testemunho do Evangelho, às vezes a gente não, aqui não, em nome de Jesus, mas às vezes as pessoas elas não dão tanto valor para esse testemunho de Cristo. Às vezes a vida vai indo, e a pessoa às vezes até fala algumas coisas, mas não condiz com que ela caminha. E, queridos, numa justiça natural, falando na justiça natural, o testemunho, se ele for um testemunho falso, um testemunho que não condiz com o que a pessoa está falando, isso é muito sério. É algo muito sério a gente testemunhar algo que não é verdade, né? Isso para a justiça é algo inadmissível. Inadmissível. A pessoa vai presa na hora se tiverem provas contrárias do que aquela pessoa estiver falando. E aí eu fui sendo ministrado nessa questão, né? nessa visão. Queridos, o nosso testemunho ele precisa ser cada vez mais verdadeiro, né? A gente precisa, como eu falei no começo, conhecer daquilo que nós testificamos, né? Daquilo que testemunhamos, porque nós sabemos que é verdade, é a maior verdade de todas. Então não tem perigo aí, queridos, tá? Fiquem tranquilos, não tem perigo de sermos presos por estar falando mentira. Mas esse pensamento ele nos provoca um pouquinho para trazer essa importância do testemunho, né? De quanto isso é sério. Porque se não, né, vamos pôr ali uma testemunha de um julgamento, ela tem todo esse aparato, toda essa responsabilidade, queridos, maior ainda é o testemunho de Jesus. Porque muitas vezes, queridos, as testemunhas naturais, elas vão lá para condenar as pessoas, né? Muitas vezes o cara faz às vezes ele até é culpado mesmo, ele faz um crime muito grave,
E no nosso julgamento natural, as pessoas vão lá para condenar. As pessoas vão lá para trazer, para que ele pague aquilo que ele fez. Mas quando a gente traz para o nosso testemunho espiritual, esse testemunho que fala de uma obra espiritual, queridos, ele traz o contrário, né? Ele traz libertação. É um testemunho que liberta as pessoas. É um testemunho que nos libertou, né? Porque foi através de alguma pessoa que falou dessa obra redentora, né? Dessa obra que traz luz para as nossas vidas, essa obra que traz, né, salvação, redenção, restauração. Foi isso que testemunharam para nós, queridos. Foi isso que pessoas viveram antes de nós e trouxeram para nós. Foi esse testemunho. E foi esse testemunho que nos libertou. Então, queridos, eu até coloquei aqui, né? Somos testemunha em um tribunal celestial, onde o nosso advogado defende os seus a todo custo. E no que depender dele, nenhum dos seus será condenado. Queridos, olha que maravilhoso isso. Olha que testemunho Jesus veio trazer para os homens. Um testemunho que liberta, que salva, né? Que é o que a palavra diz, né? Eu não vim para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Por ele. Então, queridos, esse testemunho é algo que precisa ficar latejando o nosso coração todo dia. É algo que precisa, na verdade, mover as nossas vidas. É o testemunho de Cristo. É aquilo que Jesus fez, faz e ainda continua fazendo. E vai fazer mais, né? Então isso tem que mover as nossas vidas, né? Muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade e ainda caem no engano da condenação. Mas aí entra o nosso papel. Nós entramos nesse tribunal com o compromisso da verdade, testemunhamos da obra de Cristo em nossas vidas e com autoridade falamos da absolvição que recebemos e mostramos que com testemunho de vida e maneira de viver somos livres pela obra de Cristo. Deixa eu repetir isso aqui que nem eu acredito que eu escrevi isso, né? Glória a Deus, queridos, mas porque é verdade, né? Muitas pessoas ainda não conhecem essa verdade e ainda caem no engano da condenação. Mas aí entra o nosso papel. Nós entramos nesse tribunal com o compromisso da verdade, testemunhamos a obra de Cristo em nossas vidas e com autoridade falamos da absolvição que recebemos. E mostramos que com testemunho de vida e maneira de viver, somos livres pela obra de Cristo. Meu Deus, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, que maravilhoso isso, né? Que maravilhoso saber que com autoridade, né, com intrepidez nós podemos falar dessa libertação, né? Que nós passamos por isso, né? Eu não sei a vida de todos, mas eu sei muito assim o que Jesus fez na minha vida, né? A transformação que teve na minha vida através de uma pessoa que testemunhou desse Jesus para mim, né? Que testemunhou dessa obra maravilhosa, uma obra de redenção, né? Uma obra que nos purifica, né? Que tira todo o peso que por algum motivo na nossa vida. Por isso que eu escrevi aqui, né, esse engano de condenação, queridos, porque isso é um engano que ainda tem, né, no mundo. As pessoas caem nesse engano de condenação. Elas não percebem que aquilo que elas fazem, ou aquilo que, vou falar de mim, aquilo que eu fazia, me levava para esse engano de condenação. Tirava, né, tudo aquilo que era meu por direito, né? E veio uma pessoa que conhecia, né, de quem ela ia falar. Ela conhecia por ter vivido, né, com esse Deus, e ela chega e me apresenta esse testemunho, né? Fala de Jesus, né, ministra Jesus, e depois, né, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida
e eu encontro essa verdade maravilhosa da salvação. Queridos, não tem como a gente testificar nem testemunhar de algo que a gente não conhece. É muito perigoso, né? Podemos falar o que não é verdade e isso traz prejuízo. Mas quando conhecemos aqui de quem falamos, né, quando a gente conhece o testemunho que a gente fala, né, quando a gente tem autoridade para falar daquilo que já vivemos e daquilo que Jesus já fez por nós, queridos, isso transforma qualquer coisa. Até aquelas pessoas que a gente acha, meu, esse não tem jeito. Não, o nosso testemunho fala ao coração daquela pessoa. E a obra de Cristo também entra na vida dela. Eu posso falar um pouco também, né? Tiagão, meu primo, me conhece bem, né, Tiagão? Acredito que eles se converteram primeiro, tá? Aí, lá em São Paulo. Eu acho que no começo da conversão dele, até ele deve ter pensado, mas o Tuiu não... o Tuiu não vai, né? Só Deus na causa, né, queridos? E graças a Deus, porque Deus dá jeito, né? Mas muitas vezes, queridos, foi por olhar a postagem deles, né? Por ver o que Jesus fez na vida deles e estava fazendo, do jeito que eles foram transformados pela obra de Cristo. Eu ficava olhando. Primeiro eu achei que era maluquice, né? Falei, tá tudo doido, piraram. Até ontem nós estávamos tudo, né, bagunçando aí, fazendo tudo que queria. Agora os caras estão postando versículo e falando de Jesus. Falei, alguma coisa ruim deu lá, sei lá, ou estão brigando com as esposas. A gente começa a pôr algumas dificuldades na vida da pessoa, né? Não, tá indo para a igreja por causa disso. Mas, queridos, cada coisa que eles faziam lá, de longe ia trabalhando no meu coração, né? Deus já ia preparando, né, esse testemunho. Eu via, né, a obra de Cristo sendo verdade na vida deles, até que Jesus colocou essa pessoa, né, no meu caminho aí e apresentou Jesus para mim. E hoje, queridos, eu faço de tudo, né, para ser essa testemunha que Jesus falou aqui. Eu faço de tudo, eu busco de Deus, eu falo, Senhor, eu quero ser desse jeito, né, eu preciso ser desse jeito, né, eu preciso ser igual ele fala de João. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Aí aqui, queridos, olha que maravilhoso isso. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Queridos, é esse testemunho aqui que eu quero ser. Paulo Jesus, desse jeitinho aqui, ó. Não sei, algumas vezes a gente se surpreende, queridos, porque às vezes a pessoa não fala direto pra gente, né? Às vezes a pessoa, ela vê o nosso caminhar, ela até está muito próxima da gente, mas às vezes ela não tem coragem de falar algumas coisas para nós, né? Mas aí daqui a pouco vem uma pessoa e fala, cara, assim, não sabe o que ele falou de você, cara, que ele vê algo diferente na sua vida, ele não entende por que você não fala certas coisas, né? Ele não entende por que você tem tanta paciência em horários aí, em momentos que, né, a gente não tem tanta paciência. Então, queridos, às vezes a gente não vê aquilo que Deus está fazendo, mas o nosso testemunho está sendo verdade. O nosso testemunho está alcançando pessoas. É a maneira que a gente se comporta, aquilo que a gente faz. Muitas vezes, queridos, a gente nem fala Jesus. A gente nem fala para a pessoa, não, eu sou cristão, eu vou na igreja, né, eu frequento uma igreja que tem Jesus como seu Senhor. Às vezes a gente nem fala isso, queridos. Às vezes pelo nosso testemunho, pela importância que nós damos para aquilo que Jesus fez nas nossas vidas e para aquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas, esse testemunho muda a vida das pessoas. Começa a trazer uma compreensão de que, isso é verdade. Começa a trazer essa compreensão no coração das pessoas, né? Então, queridos, em nome de Jesus, que essa palavra, ela venha, né, aquecer o nosso coração com essa verdade maravilhosa, né? Que ela venha dar esse entusiasmo para as nossas vidas, que às vezes a gente acha assim, não, mas está tudo muito assim ainda, as coisas não... não, é o testemunho de Cristo nas nossas vidas, né? Nós temos nós somos essa candeia que Jesus falou aqui, né? Nós temos essa luz na nossa vida, né? Então isso precisa, né, aparecer para as outras pessoas, isso vai aparecer para as outras pessoas. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez.
Glória a Deus pela vida de cada um, que, né, mais uma vez usando a frase do Vandão aí, você escolheu o melhor lugar, se expor a esse amor maravilhoso que é o amor da palavra de Deus, né? O amor que Cristo ele derrama todas as vezes quando nós se aproximamos dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse tempo especial. Pai, obrigado pela tua palavra, porque é ela, Senhor, que nos dá alimento, ela que nos fortalece, Senhor, ela que busca, Senhor, no nosso coração aquilo que ainda não está de acordo com o que o Senhor espera, Paizinho querido. Pai, que essa palavra ela venha aquecer essa verdade maravilhosa, desse testemunho maravilhoso, Senhor, de salvação, de restauração, de libertação, porque é isso que o Senhor fez através do teu Filho, Deus. Então, em nome de Jesus, Paizinho querido, que nosso coração se alegre cada vez, Paizinho querido, que as pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas, Pai. Esse, Senhor, essa é a maior alegria do nosso coração, quando as pessoas reconhecem, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai. Pai, continua testificando, Senhor, através das nossas vidas, continua testemunhando, Paizinho querido, que aquilo que nós fazemos e aquilo que o Senhor faz através de nós, Paizinho querido, é o Senhor que realiza, é o Senhor que faz todas as coisas, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor sempre esteja conosco, nos guiando, nos dando direção, Pai querido, e que em nome de Jesus, Pai, essa verdade desse testemunho queime cada vez mais nos nossos corações. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, declaro uma palavra de bênção sobre a vida de cada um, Pai, que eles recebam, Pai, esse abraço, esse carinho, Senhor, esse consolo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.